E hoje nós vamos dar sequência a essa série do mês chamada As Obras do Espírito em Nós. Fala para a pessoa do seu lado aí, as obras do Espírito em nós. Amém? Quem aqui acredita que o Espírito Santo começou uma obra em nós? Levanta a mão aí. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumpri-la. Amém? Então Deus um dia começou uma boa obra na sua vida, e a Bíblia diz que ele é fiel para cumprir. Então ele vai cumprir essa boa obra em nome de Jesus. E eu quero declarar que tudo aquilo que um dia ele começou na sua vida, ele vai cumprir porque ele é fiel. Amém? Então, sem mais delongas, eu quero já pedir para você abrir a sua Bíblia lá em João capítulo 16. Quem trouxe a Bíblia aí? Levanta a Bíblia. Aê! Aí, ó, cada dia mais a galera está trazendo Bíblia. Glória a Deus por isso. Eu quero um dia ver todo mundo trazendo Bíblia de papel para a igreja. Eu ainda acredito nisso. Pastor, mas nós somos uma geração conectada, né? Nós somos uma geração de celular. Amém. Eu também tenho Bíblia no celular, mas traga a Bíblia de papel também, né? Ah, pastor, não curto. Dê um passo, cara. Você vai ver o quanto vai ser legal você começar a folhear a Bíblia, assim, ó. Ler, marcar, é top. Amém? Então, traga a Bíblia para a igreja. Próximo culto eu quero ver você levantando a Bíblia, amém? João capítulo 16, a partir do versículo 5, diz assim, ó. Coloca aí, por favor. João 16, versículo 5. Olha só. Agora, porém, eu vou para junto daquele que me enviou. Cara, quem está falando aqui é Jesus. Amém? Domingo eu preguei sobre o apóstolo Paulo, sobre a igreja de Éfeso. Quem estava aqui domingo? Quem não estava aqui domingo? Ah, te peguei. Assiste a pregação de domingo no nosso canal do YouTube. Ó, agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Versículo 6. Por causa do que eu disse, o coração de vocês se encheu de tristeza. Vamos lá. Contudo afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá. Diga, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Olha só o que Jesus está falando, cara. Eu tenho muito o que dizer, mas vocês ainda não podem suportar agora. Quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Diga, toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o anunciará a vocês. Versículos 15. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o anunciará a vocês. Versículo 16. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Amém? Até aqui. Estende as mãos para cá, me abençoa. Libera palavras do céu sobre a minha vida. Fala aí, Jesus, abençoa esse cabra aí em cima, que ele não fale nenhuma besteira. Amém? Fala com Jesus aí, em nome de Jesus. Amém, Deus. Receba, Jesus. Obrigado, Deus. Receba a oração dos teus filhos. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém, gente? Cara, olha só. Aqui é um episódio onde Jesus reuniu os discípulos. E ele começa a falar sobre a obra do Espírito Santo. E nós estamos falando justamente sobre a obra do Espírito em nós. Amém?
E ele começa a falar com os discípulos, e ele começa a comentar com os discípulos o seguinte: olha, eu tenho que ir. E aí a Bíblia fala que os discípulos, eles começam a se entristecer. E aí ele fala assim: cara, se eu não for, o Espírito não pode vir. E uma das coisas que me chamam a atenção é que Jesus vira e fala assim: olha, eu vou, sabe por quê? Porque eu ainda não posso falar para vocês tudo o que eu quero falar, porque vocês não vão suportar. Agora, quando o Espírito da verdade vier, esse Espírito irá convencer vocês de toda a verdade. Diga: toda a verdade. Sabe, é por isso que eu sou apaixonado pelo Espírito Santo, porque a Bíblia diz que Ele é o único capaz de nos convencer. Amém, gente? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Todas as coisas que você faz de bom, presta atenção em mim, todas as coisas que você faz de bom, não é porque você é bom. Todas as coisas que você faz de bom, é porque o Espírito que habita dentro de você te convence a fazer e ter essas atitudes que são boas. Amém? Porque a própria palavra diz que nada que existe em nós se aproveita de bom. Tudo é ruim. Então é por isso que tem coisas na nossa vida que a gente vai fazer algo de errado, e aí tem uma consciência que nos leva para um outro lugar. Quem já passou por isso? E aí você retrocede. E aí você fala: cara, eu não vou fazer isso. Não é porque você é legalzão. Não, é porque esse Espírito da verdade te convenceu de alguma forma. Amém? E o que me deixa extremamente feliz é saber que Jesus, quando Ele reúne os discípulos, Ele vira para os discípulos e fala assim: olha, eu vou ter que ir. Só que os discípulos entram em choque. Como assim você vai? Porque a gente está acostumado. Muitas vezes a gente tem uma vida que a gente considera razoável, e aí a gente se acostuma. E Jesus, Ele é mestre em nos sacudir. Amém? Jesus é mestre em nos levar para um outro nível. E eu já quero falar para você: Jesus quer te levar para um outro nível. Ele quer te levar para um outro nível de intimidade. Sabe por quê? Porque Ele um dia começou uma obra em você. E tem coisas que você só vai viver se você for movido para esse ambiente, se você for movido para esse lugar. Porque se você não for movido para esse lugar, Deus não tem condições de fazer a obra que Ele quer realizar em você. E Jesus começa esse bate-papo com os discípulos e fala: olha, eu estou indo, mas eu vou deixar com vocês o encorajador. A Bíblia fala em outras versões o consolador, o Espírito da verdade. É esse Espírito que vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. Pastor, que obras são essas que o Espírito faz em nós? A primeira coisa que eu quero que você entenda: não tem como você viver as obras do Espírito se você não nascer de novo. Amém? Coloca para mim João capítulo 3. João capítulo 3. Versículo 1 ao 7. Olha só. Havia um fariseu chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Rabi, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazes se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus senão o quê? Senão o quê? Nascer de novo. Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não pode
entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e diga Espírito. Versículo 6: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E versículo 7: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Sabe o que eu aprendo, cara, cada dia com Jesus? É que a obra que um dia Ele começou na minha vida, Ele me ensina que se eu não entender isso, que um dia Ele começou a ensinar para esse mestre da lei, chamado Nicodemos, que ele precisava nascer de novo. Agora o que me choca, Tiago, é que Nicodemos, ele era um mestre da lei. Ele conhecia tudo da lei. Ele conhecia tudo que estava escrito. Ele conhecia tudo da religião. Então era um cara que não tinha como debater com ele com relação às escrituras. Ele sabia de tudo. E quando Jesus chega para ele, Jesus fala assim: Nicodemos, eu vou começar uma obra na sua vida. Mas para eu começar uma obra na sua vida, Nicodemos, você precisa nascer de novo. E aí sabe o que o Senhor falou ao meu coração essa tarde quando eu estava orando? Que muitas vezes, cara, a gente está na igreja, a gente aceitou Jesus, a gente tem uma vida talvez anos e anos no Evangelho, mas até hoje a gente não nasceu de novo. Como assim, pastor? Porque talvez, cara, a gente se envolveu com pessoas e a gente se amoldou, a gente se amoldou a um grupo. Porque o ser humano, ele tem essa capacidade de se amoldar. Você já viu que muitas pessoas começam a andar com a gente, e aí daqui a pouco elas começam a falar como a gente fala? Você já passou por isso? Você entrou num grupo, aí daqui a pouco você, sem perceber, porque inconscientemente, você começa a falar da forma que aquelas pessoas estão falando. E aí talvez, cara, tem pessoas na igreja que aprenderam a falar da forma que as pessoas da igreja falam. Talvez aprenderam até se vestir da forma que as pessoas se vestem da igreja. Talvez aprenderam até se comportar da forma que as pessoas se comportam dentro da igreja, mas não nasceram de novo. Como é nascer de novo? Porque quando Jesus, ele olha para mim e para você e ele começa essa obra, ele não quer saber do que é externo. Amém, gente? Ele não quer saber se o fariseu tem roupa de fariseu. Ele não quer saber se ele tem conhecimento. Ele quer saber se o coração dele é um coração segundo o coração de Deus. Vocês estão aqui? Então não adianta nada você ser uma bênção dentro da igreja e ser um demônio dentro de casa. Amém, gente? Não adianta nada falar em línguas dentro da igreja e ser um péssimo marido. Isso é sinal que não nasceu de novo. É sinal que você apenas teve um encontro com a religião. Vocês estão entendendo, em nome de Jesus? É sinal que você precisa dar passos e falar: Deus, faça essa obra em mim. Vocês estão aqui? Eu amo quando vocês ficam olhando assim para mim, refletindo. Esses dias alguém me falou assim: pastor, você nunca vai pregar uma palavra assim, de passar a mão na nossa cabeça? Eu falei: como? Se a Bíblia não me permite. Não tem como, né? Então quando eu abro as escrituras, cara, não tem como eu enxergar outra coisa a não ser Jesus sacudindo a gente pra gente ser melhor. Amém?
E não tem como, cara, a gente ser melhor continuando tendo as mesmas atitudes. A gente precisa nascer de novo. A Bíblia diz, as coisas velhas, aqueles que estão em Cristo Jesus, presta atenção, aqueles que estão em Cristo Jesus, as coisas velhas ficaram para onde? As coisas velhas ficaram para onde? E tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Então isso que é o extraordinário do Evangelho, cara, é porque você chega na presença de Deus, você chega de um jeito. Quando você tem um encontro com Jesus, Jesus começa esse processo na sua vida, na minha vida. E é um processo, amém? Não é de um dia para o outro. Não é um passe de mágica. Eu falei isso domingo, não é uma varinha de condão. O Espírito Santo não começa uma obra como uma fada madrinha que coloca na tua cabeça, plim! Não, é todos os dias o Espírito Santo fazendo a obra. Domingo tinha todo um cenário aqui. O Espírito Santo pegando cada ferramenta, sabe, trabalhando na minha vida, na sua vida, apertando cada parafusinho. Tem alguns que tá todos os parafusos soltos. Mas o Espírito Santo é aquele que tem paciência de ir lá apertar todos os parafusos. Amém? Tem gente não, que tem 3, 4 parafusos só para apertar. Mas tem outros que tem 100 parafusos. Mas o Espírito Santo é aquele que vai apertar cada parafuso nosso. Amém? Glória a Deus por isso. Então se eu e você, cara, queremos passar por esse processo da obra do Espírito em nós, nós precisamos entender que nós precisamos nascer de novo. Amém? E o nascimento, o novo nascimento, ele se manifesta fora. O novo nascimento se manifesta nas suas atitudes. É quando você precisa demonstrar lá fora que de fato você teve um encontro com Jesus. Amém? É quando aquela pessoa que você quer matar, aí você vai ter que ir lá dar um abraço nela e pedir perdão. Entendeu? Essa é uma atitude de quem nasceu de novo. É quando seu marido fizer um negócio, sabe? Deixar uma roupa jogada no chão. Né, esposa? E aí você quiser matar, aí você dá um sorrisinho assim e, ele vai entender, ele vai lá catar, entendeu? Mas é a atitude de quem nasceu de novo. Porque quem não nasceu de novo a ira vai tomar. E aí a Bíblia diz, cara, que a ira não é um fruto do Espírito. Amém? Quem está aqui? Depois leia Gálatas 5. Os frutos do Espírito estão lá. E a ira não é fruto do Espírito, a ira é fruto da carne. Ah, pastor, mas eu sou assim. Você está em obra. O Espírito Santo está apertando o parafuso. E aí você vai entender que você não é assim. Entendeu? Você não é assim. Você vai nascer de novo. Aí você vai entender que esse seu jeitão, o Espírito Santo pode mudar. Amém? Vamos lá. Então, eu preciso nascer de novo. Amém? Fala, eu preciso nascer de novo. Segunda coisa, para eu poder viver essa obra do Espírito em mim, eu preciso ter uma consciência que eu sou filho de Deus. Amém? Diga, eu preciso ter uma consciência que eu sou filho de Deus. Coloca para mim Gálatas capítulo 4, versículo 6. Olha que versículo lindo. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Porque vocês são filhos. Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de quem? De vocês. Fala, meu coração. Deus enviou... É isso mesmo, né? Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês,
e ele clama, Abba, Pai. Versículo 7. Assim, você já não é escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o fez herdeiro. Ah, você podia ter dado glória a Deus, cara. Nós somos filhos de Deus. E nós somos herdeiros. Cara, quantas pessoas ainda até hoje, no século 21, até hoje ainda tem uma mentalidade de escravo. Até hoje ainda está preso em religiosidade. Até hoje não entende que a Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém? Sacode a pessoa do teu lado e sacode ela aí, porque ela trabalhou hoje demais, ela precisa acordar hoje, amém? E fala assim, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Amém? Ela acordou? Glória a Deus por isso. Foi para a liberdade, cara, que Cristo nos libertou. E a Bíblia diz que nós somos filhos, nós não somos escravos mais. E aí o interessante é que a Bíblia fala que esse espírito que clama Abba Pai, diga Abba Pai. Só que o interessante, eu estava meditando hoje pela manhã sobre isso. E aí muitas vezes, cara, a gente adora a Deus e fala, e a gente canta, a gente chora, sou teu filho, né? Eu quero deitar nos teus braços, eu quero deitar no teu colo. Enfim, Deus é esse Pai, amém? Deus é esse Pai que te abraça, Deus é esse Pai que te coloca no colo. Eu acredito demais nisso, eu já tive muitas experiências com Deus dessa forma. Mas eu acredito também num Deus que é Pai e que nos corrige. Num Deus que é Pai e que fala não pra gente. Amém? Sabe por quê? Porque você só vai chegar à maturidade pelos nãos que o teu pai um dia falar pra você. Eu estou aqui e eu tenho a honra de ter aqui minha mãe e meu pai. Eu tenho certeza que eu só me tornei o homem que eu sou hoje por conta dos nãos deles. Não foi por conta dos sims. Foi por conta dos nãos. Porque a gente só alcança a maturidade não é pelo sim que a gente recebe, é pelos não que a gente recebe. Porque não tem como a gente ser forjado quando a gente tem tudo. Já viu aquele filho que tem tudo? Uma das coisas que a gente tem feito com o Isaac, porque o Isaac ele é neto único. Agora não mais, né? Mas durante muito tempo ele foi, dos dois lados. E aí, meu filho, tinha tudo, o tempo todo. E aí de um tempo pra cá a gente falou, não vai ter não. Ah, mas eu quero PlayStation. Não vai ter não. Não vai ter. Entendeu? E não teve. E não vai ter. Sabe por que a gente precisa colocar limite? E isso não é porque a gente não ama. É porque a gente está ensinando para ele que ele precisa ter limites. Ele precisa ser um homem que tem entendimento que a vida não é fácil. Vocês estão aqui? Amém? E aí muitas vezes a gente acha que Deus é esse Deus que a gente, Deus, eu quero Deus. E aí Deus está olhando para a gente e está falando assim, eu não vou te dar, primeiro porque você não está preparado para receber. E deixa eu falar um negócio para você. Deus não é irresponsável. Você está aqui? Amém? Quem é pai aqui, levanta a mão. O Davidson está ali. A Maria Alice tem quantos anos? 5 anos. Você teria coragem de pedir para a Maria Alice pegar seu carro, colocar dali para cá, 100 metros, dirigir? Mas você não ama ela? Você não dá vida pela Maria? Mas por que você não entrega seu carro para ela? Porque ela não tem maturidade. O Davidson não é irresponsável. E aí muitas vezes a gente está tendo um relacionamento com Deus e a gente está pedindo coisas para Deus e Deus está falando para a gente assim, não, eu não vou dar.
Primeiro, porque você não tem maturidade para poder receber. Segundo, porque eu não sou um pai irresponsável. Vocês estão aqui? Amém? Então entenda que a obra que Deus começa em nós, nós temos que ter essa consciência que nós somos filhos. Mas não é um filho de um pai que é permissivo o tempo todo. Não. O nosso pai é um pai que nos ama. E ele permite certas situações acontecerem nas nossas vidas para nos moldar e nos colocar no caminho que ele tem para nós. Amém? E para a gente caminhar para o fim, se eu quero viver essa obra do Espírito em mim, a obra dele em nós, cara, ele quer fazer de mim e de você cópias dele nesta geração. Amém? Ele quer fazer de você uma cópia dele nessa geração. Coloca para mim 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Olha só o que a Bíblia diz. Assim todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Vou repetir. Assim todos nós, quem? Nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados. Deixa eu te falar, você está sendo transformado todos os dias. Amém? Você está em obra todos os dias. Deus começou uma obra na sua vida. Então, nós estamos sendo transformados segundo o quê? A sua imagem. Você não está sendo transformado de qualquer jeito. Você está sendo transformado segundo a imagem dele. Amém, gente? Não é qualquer imagem, cara. Você está sendo transformado segundo a imagem dele. E isso que é o extraordinário. Porque muitas vezes, cara, a gente vê pessoas que são imitadores. E recentemente a gente viu, né, o que aconteceu no Brasil. A gente viu a Madonna vindo para o Brasil e parou o Brasil, enfim. E aí eu estava um dia de manhã assistindo um programa, e aí eu vi uma sósia da Madonna, cara, idêntica. A mulher gastou R$1 milhão para poder ficar igual a Madonna. R$1 milhão para ficar igual a Madonna. E parece muito, ficou bem legal. Sabe que tem uns sósias muito fake, né? Feio para burro. Mas essa não, essa ficou legal. Um investimento tipo valeu a pena. Mas a gente vê assim o quanto que essas pessoas se dedicam, sabe? Para poder viver uma transformação, para se parecer com um ser que é um Reres mortal como eu e você. Agora olha o que a Bíblia diz, cara, que eu e você estamos sendo transformados. Estamos sendo transformados por quem? Não é por um cirurgião plástico. Não é por uma pessoa que nós vamos gastar dinheiro. É pelo Espírito Santo de Deus, que nos transforma todos os dias. E Ele quer fazer de mim e de você a imagem de Jesus. Meu Deus do céu, cara. Isso é poderoso demais, cara. É por isso que a Bíblia vai falar lá em Gênesis que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Vocês estão aqui? Então é possível a gente amar como Ele amou. Amém? É possível perdoar como Ele perdoou. É possível abraçar como Ele abraçou. É possível viver uma vida como Ele viveu. Uma vida de misericórdia. Então que nessa noite, cara, essa obra que Deus começou na minha vida e na sua vida, você hoje sai daqui entendendo que primeiro,
eu preciso nascer de novo. Amém? Segundo, eu preciso ter uma consciência que eu sou filho de Deus. E terceiro, eu preciso entender, cara, que Deus, Ele quer fazer de mim uma cópia dEle nesta geração. Amém? Então eu queria que você ficasse em pé, eu quero orar por você. Eu quero te abençoar, cara. Eu quero dizer que essa obra que Ele começou, Ele vai cumprir sim. E aqueles que têm ouvidos, ouça e viva tudo aquilo que Ele quer realizar em nós nesse tempo. Eu acredito demais, cara, no que Deus está fazendo no nosso meio. Eu acredito que aqueles que estão entendendo e se permitindo ser transformado, como a Bíblia acabou de falar. E uma das coisas interessantes é que o Espírito, cara, o Espírito, ele é um gentleman. Ele não vai invadir se você não permitir. A Bíblia diz que Ele está à porta e bate. E a nossa missão, o que precisa de mim e de você é uma decisão de abrir o nosso coração. De abrir o nosso coração e permitir Ele entrar. E a Bíblia diz que quando a gente permite, cara, Ele entra e Ele ceia conosco. E quando Ele entra, quando você permite Ele entrar, aí sim você dá acesso. Aí Ele começa esse processo de transformação. Então meu desejo, cara, é que você dê esse acesso a Ele. Amém? E que Ele possa fazer tudo aquilo que Ele deseja realizar na sua vida em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Deus, por essa noite. Eu quero te agradecer, Jesus, por esta palavra, Deus. Eu quero te agradecer porque o Senhor tem falado de uma forma muito clara com a tua igreja, com o teu povo. E eu sei que o Senhor não colocou essa série de mensagens em nosso coração à toa. As obras do Espírito em nós. E eu sei que o Senhor começou essa obra em nossas vidas. E a minha oração, Espírito Santo, é para que o Senhor venha se manifestar de uma forma extraordinária. Ao ponto, Deus, de ninguém que está aqui nesta igreja, e todas essas pessoas que estão nos assistindo pela internet, Pai, não venha viver a transformação que o Senhor quer realizar. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor venha se manifestar com revelação aos nossos corações. Eu oro, Espírito Santo, para que o nosso coração venha entender a revelação e que não seja um coração duro, como foi o coração de Nicodemos, ao ponto dele apenas ter uma ideia apenas racional do que o Senhor estava falando. Mas que haja revelação do Espírito a partir de hoje, Deus. E aqueles que até hoje não nasceram de novo, Pai, a partir dessa noite, comece um processo de novo nascimento na vida do meu irmão. Que a consciência, Pai, de sermos filhos do Senhor, meu Deus, venha entrar em nós como revelação. Senhor, nós não queremos ter um relacionamento contigo apenas como escravo, apenas como servo, mas que essa revelação de que o Senhor é Deus Pai, que o Senhor é o nosso Pai, entre de uma vez por todas em nós. Pai amado, em nome de Jesus, e que o Senhor nos faça sim, Jesus, cópias do Senhor nesta geração. Nós te agradecemos. Toca em cada coração aqui nessa noite, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, amém e amém.